numa caminhada em busca do nosso comprometimento com o reino. E esse tem sido um grande desafio, porque uma coisa é o compromisso com a igreja. A pessoa pode até estar comprometida com a igreja e não ter compromisso com o reino. Compromisso meramente dominical. Agora, quando você sonha em transcender a igreja, aí você já entra na dinâmica do reino. Mas para isso nós precisamos de unidade, ou seja, um ajudando o outro a vivenciar as realidades do reino do Senhor. Vamos cantar esse hino conforme apontado no nosso programa. Irmãos, nessa dinâmica do reino, eu vou confessar aos irmãos que é mais fácil manter a religião dos rituais do que a religião do reino. A religião do reino, ela nos cobra o tempo todo uma mudança de postura. A religião dos rituais, não, nos cobra o tempo todo uma manutenção de postura. Você aprende um ritual e faz aquilo todo domingo. Você se sente confortável porque todo domingo você fez aquele ritual. Só que o reino de Deus, ele transcende a dinâmica dos rituais. Na verdade, os rituais, eles fazem parte da construção das culturas. A cultura cristã, ela se solidificou em cima dos rituais. E nós que vivemos e somos oriundos de um país católico, e vivemos em um país católico, eu vou pedir que vocês troquem esse microfone, que ele está aqui dando um barulho totalmente estranho, ou resolvam um problema aqui da frente. Aqui, ou a bateria está com problema. O catolicismo, ele criou em nós, irmãos, com todo o respeito que eu tenho aos católicos, mas ele criou em nós a cultura dos rituais. Você vai na igreja, você cumpre uma prática religiosa e você se sente confortável por cumprir aquela prática religiosa, justificado a ponto de dizer assim: já cumpri minha obrigação, já fui na igreja. Só que quando eu digo já cumpri minha obrigação, já fui na igreja, este sentimento, ele escraviza, porque quando você não vai na igreja, você não se sente cumprindo sua obrigação e se sente culpado por isso. Quando nós entramos na dinâmica do reino de Deus, nós transcendemos os rituais. Por isso que nós não nos conformamos apenas com uma prática rotineira. Por isso que os cultos ganham outra dinâmica, os encontros nos lares ganham outra dinâmica, os relacionamentos ganham outra dinâmica, porque o nosso olhar não é um olhar de igreja, é um olhar de reino.
Só que para viver isso, nós precisamos reaprender a viver. Porque a nossa forma de vida, ela é determinada pela cultura vigente. A nossa forma, o nosso estilo de vida é determinado pelo lugar em que estamos. E uma das grandes bênçãos de Deus na minha vida foi poder andar por alguns lugares e ver como as culturas são diferentes. Por exemplo, na África, a mulher, ela trabalha no campo, principalmente em Moçambique. Você vê a mulher trabalhando no campo e trabalha encurvada, fazendo a colheita. Ela não trabalha abaixada, eu não sei porquê, mas ela trabalha encurvada fazendo a colheita. E quando ela tem o bebê, ela continua no campo. Ela coloca a queca nas costas e coloca a criança nas costas, e ela tem a obrigação de cuidar da criança. Então ela vai para o campo, isso eu vi muito, coloca a criança nas costas e encurvada ela vai fazendo a colheita com as crianças nas costas. Você vê na rua mulheres literalmente andando assim, elas são encurvadas. Isso eu vi muito. É uma cultura, porque enquanto a mulher está no campo trabalhando, o homem está na rua andando, fazendo os biscates. A criança ganhou uma idade dos 6, 7 anos, ela já se torna responsável pela criança mais nova. Aí a criança sai da queca da mãe e vai para a criança que é um pouquinho mais velha e ficam em casa. O que eu via de criança na rua era impressionante. Isso é cultura, irmãos. Isso é cultura. Isso é uma forma de cultura. É um estilo de vida que para nós talvez não faça muito sentido. Se nós fôssemos pensar em tantas outras culturas com sua forma de ser e fazer. Só que quando nós falamos em reino de Deus, nós não pensamos nisto. Que o reino de Deus tem uma cultura. O reino de Deus tem um estilo de vida. O reino de Deus tem um jeitão de viver. E nós pegamos o cristianismo e encaixamos o cristianismo na cultura, principalmente ocidental. Outro estilo, andando no Iraque, uma das coisas que eu mais vi foram os jovens em pleno calor de 40 graus, com sapato, esse que brilha muito, esqueci agora o nome, como é que é? De verniz, terno preto listrado, camisa e gravata num calor de 40 graus. É chique andar assim no Iraque agora. É chique. Nós que fomos para lá, queríamos andar de camiseta e bermudão, porque a gente não aguentava o calor. E eles andando na rua, tranquilamente assim. Porque agora, a cultura ocidental está entrando no Oriente. Eu lembro que eu estava na Síria, e nós estávamos andando numa rua, numa cidade chamada Latakia, e dois senhores sentados, essa cena eu não esqueço nunca, dois senhores sentados, dois sírios, cara de sírio, sentado assim, numa parte mais alta da calçada, em uma lojinha, né? É muita lojinha. E eles sentados lá, passaram 3 moças, 3 mulheres. Uma com a roupa da cultura local e 2 outras com calça jeans e bermuda. Os 2 senhores, eu não entendia nada que eles falavam, claro, mas os 2 senhores falavam e mexiam com a cabeça, olhando para as mulheres. E se elas estivessem com uma mini saia, com uma roupa escandalosa, tudo bem, eu ia falar assim, também, essa mulherada com essa roupa, os idosos ficam todos mesmo irritados, né? Mas não, calça jeans, camiseta e tênis. Para aqueles senhores, aquilo era uma agressão à cultura deles. E por aí afora, irmãos, isso é jeito de ser. O que acontece? O cristianismo no Ocidente, ele formou em nós uma mentalidade de que ser cristão é ir na igreja. É isso que nós aprendemos. Ser cristão é ir na praça central, na igreja, na missa da manhã. Fomos na missa da manhã, já cumprimos nossa obrigação, estamos bem. Só que nós vivemos mal, porque nós não temos a dinâmica do reino. Ou seja, nós recebemos uma proposta na igreja e vivemos em uma outra cultura, em um outro estilo de vida, em um outro jeito de ser. E esse é o nosso grande desafio. Por isso, eu tenho pregado, tenho falado e insistido de que viver no reino de Deus é uma outra dinâmica. E nós precisamos reaprender a viver partindo da proposta do reino. Para isso, eu quero convidar você a abrir o texto bíblico
de Mateus capítulo 6. Eu vou continuar no Sermão do Monte, texto que tenho já abordado em várias oportunidades nesse início de ano, agora entrando no 4º mês. Versículo 38 ao 41 é o que nós vamos abordar nesta manhã. Um texto interessante, irmãos, porém rico. Mateus 6, de 38 a 41. Irmãos, eu falei Mateus 6. É que eu não sei se eu olho aqui ou olho lá. Eu estou querendo dar uma orientação para ele, eu estou aqui perdido. Então vamos resolver duas. Primeiro uma coisa. Eu só preciso de um pouquinho de retorno aqui, porque eu não estou me ouvindo, então eu acabo forçando muito a voz. Obrigado. Perdão, Mateus 5, de 38 a 41. Por isso que eu gosto de vocês. Vocês me ajudam e a gente vai longe. Numa palavra de Jesus, no Sermão do Monte, aos discípulos, isso é uma palavra para crente, irmãos. Não é para o mundo. Não espere isso do mundo. Não cobre isso das pessoas de fora. Mas é para nós. Disse assim Jesus aos seus discípulos: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus traz para ele um novo paradigma, um novo padrão, um novo estilo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Um texto interessante, meus irmãos, porque para hoje esse texto parece que não tem muito sentido. Jesus usa 3 exemplos, e aqui é Jesus que usa 3 exemplos, para falar sobre relacionamento. Um grande desafio para nós, porque ele apresenta esses exemplos como princípios de vida. E ele fala aqui sobre o princípio da face, ele fala sobre o princípio da capa, e ele fala sobre o princípio da segunda milha. Princípios que, se aplicados no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, como igreja, o mundo vai ver e vai falar assim: bom, tem alguma coisa diferente aí. Princípios que, se aplicados por nós, nas nossas relações com o mundo, causará um impacto tremendo. Porque são 3 coisas que o mundo vai certamente questionar se você agir. Então é o que eu quero ver com você nessa manhã, quando Jesus apresenta esses princípios como meio de convivência no reino, de boa convivência no reino. Por alguns motivos, irmãos. A igreja, e aí agora eu quero falar sobre igreja. A igreja seria, na dinâmica das relações sociais, como a família. A família deveria ensinar a pessoa a viver em sociedade. Por que nós vivemos numa sociedade bagunçada? Porque as famílias não orientam. As famílias não ensinam. As coisas acontecem na sociedade porque, na verdade, dentro de casa, as pessoas não recebem toda a orientação. Nós transportamos para a escola a responsabilidade do ensino da criança, transportamos para a igreja e vamos passando para os outros a responsabilidade que é dentro de casa. Por quê? A dinâmica é simples. A criança sai do ventre, onde ela está acomodada, no sentido de ela está ajustada a todas as circunstâncias do seu habitat. Ali dentro ela tem tudo que ela precisa. Só que ela sai de lá, do ventre, e ela cai em um outro habitat. Ela cai no seio da família. O problema são que as crianças hoje elas não estão caindo no seio de uma família, porque está tudo meio desagregado. Mas o raciocínio de Deus era esse.
a criança cai no seio de uma família. No seio da família, ela aprende o que é viver. No seio da família, ela aprende a amar, ela aprende a depender, ela aprende a prestar contas, ela aprende a respeitar a autoridade. No seio da família, ela aprende a caminhar junto com o outro, ela aprende a servir. Tudo isso que ela aprende num contexto menor, ela leva para um contexto maior, que é a sociedade. Vamos pensar na igreja. A igreja é como a família, é um contexto menor, para nós aprendermos a viver num contexto maior. É na igreja que nós aprendemos a servir, é na igreja que nós aprendemos a caminhar juntos, é na igreja que nós aprendemos a respeitar a autoridade, é na igreja que nós aprendemos a perdoar, é na igreja que nós aprendemos a sofrer as injustiças. Por quê, meus irmãos? É na igreja. Ou seja, a igreja é um lugar dado por Deus para matar o nosso ego, não para alimentar o nosso ego. A igreja é uma comunidade formada por Deus, não para nos sentirmos confortáveis, mas a igreja deveria ser um ambiente de cruz, um ambiente onde o nosso ego fosse sendo esmagado, pouco a pouco, até nós chegarmos ao dia em que viéssemos a dizer, como Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu cheguei na igreja, eu era Samuel, Biásio do Nascimento. Eu agora não me sinto mais Samuel, Biásio do Nascimento, eu me sinto Samuel, como é que eu poderia dizer? Samuel Cristo. É uma outra pessoa. Esta mudança, irmãos, que a gente tem uma dificuldade, irmãos, como pastor eu sofro, sabe por quê? Porque eu vejo assim, a pessoa se converte e ela entra para dentro da igreja, e eu digo lá na classe de batismo assim: vem para a igreja, fica na igreja, porque você precisa amadurecer. Aí a pessoa se converte, vem para a igreja, e ela percebe que dentro da igreja é um lugar de imaturidade. O maior sofrimento de um pastor é pregar o evangelho, é ver as pessoas se converterem, conseguir levar essa pessoa para a classe de preparação para batismo e dizer lá dentro para ela que ela precisa ficar na igreja para amadurecer, e quando ela entra para a igreja ela vê imaturidade. Isso é a maior tristeza do coração de um servo de Deus. A igreja, meus irmãos, é lugar de nós lutarmos contra o nosso próprio eu. Por isso, eu não posso aqui entrar em toda a dinâmica do Novo Testamento, mas a igreja é lugar onde eu vou confessar o meu pecado ao meu irmão, se houvesse ambiente para isso. A igreja é um lugar onde eu vou suportar as fraquezas do meu irmão, ajudar os fracos, suportar os fracos. A igreja é um lugar onde eu vou orar pelo outro, onde eu vou aprender a perdoar, onde eu vou aprender a servir. É na nossa relação como igreja. Aí Jesus diz aos discípulos: olha, vocês, para viverem o reino, vocês precisam aprender 3 princípios. O princípio da face, da capa e da segunda milha. Vamos pegar cada um desses princípios e fazer uma aplicação para nós. Primeiro princípio é o princípio da face. Versículo 39, Jesus diz assim: olha, a lei diz olho por olho, dente por dente, porque na verdade na lei, se você matasse uma pessoa, você pagaria com sua própria morte. Na lei, se você roubasse alguma coisa, algo seria tirado de você. Mas Jesus vem e diz o seguinte: olha, eu agora vou mudar o negócio. E Jesus tinha autoridade para mudar, viu, irmãos? Porque Jesus era Deus. Ele diz: eu, porém, vos digo, não resistam ao homem mau. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. O que significa isso? Qual é a ênfase que Jesus quer dar com essa questão da face? Esse princípio ele aponta para a necessidade, meus irmãos, de nós evitarmos o espírito de retaliação, procurando vingança a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito. Isso é dar outra face. Dar a outra face é você reconhecer que mesmo que você sofreu uma injustiça, você volta a andar com a pessoa, correndo o risco de sofrer uma nova injustiça.
porque sabendo de que nós ferimos o coração de Deus, mesmo assim Deus anda com a gente, sabendo que Ele corre o risco de nós ferirmos a face dele de novo. Isso é reino. A retaliação, meus irmãos, é um instinto natural, porém ele é carnal. Fez comigo, eu vou fazer também. É o desejo de vingar o mal sofrido. Nós retaliamos em algumas circunstâncias. Retaliamos quando não olhamos na face de quem nos magoou ou nos ofendeu. Me ofendeu, eu não olho mais para ele. Retaliamos quando falamos mal de quem nos ofendeu. Retaliamos quando revidamos o mal sofrido. Isso é retaliação. E retaliação é pecado. E, irmãos, o que eu mais vejo como pastor, na sociedade e muitas vezes na igreja, é o espírito de retaliação. E quando Jesus diz dar a outra face, Ele está dizendo, evite o espírito de retaliação e vingança. Por quê? O apóstolo Paulo reforça, meus irmãos, no capítulo 12, versículo 19, você pode abrir na sua Bíblia, em Romanos 12, 19, quando Paulo, usando, claro, a inspiração do Espírito de Deus, ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Romanos 12, eu estou ouvindo que os irmãos estão virando as páginas da Bíblia. Por isso que a Bíblia no celular tem um lado negativo, tira o som da folha, né? A gente acostuma, é um som bonito ver o povo virando e correndo atrás do texto. Romanos 12, 19, grife na sua Bíblia que você pode precisar durante a semana para os encontros nos núcleos. O apóstolo Paulo, falando sobre renovação de vida, ele faz várias exortações, e uma delas ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vamos resumir esse ponto. Se alguém fizer algum mal contra você, não vá retaliar o que a pessoa fez. Dê a outra face. O mundo não faz isso. Mas dê outra face. Não fale mal. Não tente fazer a mesma coisa. Não mude de calçada. Não vire o rosto. Eu preciso, se eu levei um tapa em uma face, eu preciso correr o risco de levar um tapa na outra face. Na verdade, a grande ênfase de Jesus é correr risco. Sabe qual é o grande problema? É que nós temos um espírito de autopreservação. Nós queremos evitar sofrimento. Então, se nós fomos traídos por alguém, ou se fomos injustiçados por alguém, a nossa tendência psíquica é a esquiva e a fuga. Isso é reação psicológica, meus irmãos, reação psíquica. Isso é natural, é instinto de autopreservação. Se eu sei que alguém me deu um tapa na cara, no rosto, do lado direito ou no lado esquerdo, e eu vou encontrar com essa pessoa de novo, a minha reação carnal, e não é pecaminosa, ela é carnal, natural, é esquiva. Eu quero fugir. Nós queremos fugir do sofrimento. A reação que Jesus fala é uma reação que nos leva primeiro à morte do nosso eu. Ou seja, eu recebi do Aminadab um tapa no meu rosto e de repente eu vou passando na calçada, no corredor da igreja, e eu olho para o Aminadab e chegando ali, a minha reação natural fala assim, eu volto, eu acho que eu vou no banheiro. A vontade vem logo. Você está passando na calçada, no calçadão da Batista, você vê uma irmã que falou mal de você, criticou você, a tendência natural, se você ia entrar na mesma loja, você mudar, eu vou na lanchonete, tomar um cafezinho. Essa é a reação natural, só que é pecado, é pecaminoso, e porque isso não ajuda em nada. Então Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos, ó, te bateram numa face, dá outra. Agora, para não correr o risco de você não querer falar com a pessoa, já dá logo a outra, fazer, pum, então faz o seguinte, já adianta o negócio, dá aqui também. Porque quando você
na dinâmica de Jesus, e Jesus é interessante por conta disso, porque quando você dá a outra face, você se supera, você se vence. Porque quando a pessoa faz uma injustiça contra você, você mesmo luta contra a oportunidade e a possibilidade de estar de novo com aquela pessoa. Ele diz, não, você é que tem que dar outra face. Ele não está dizendo o seguinte, se te derem um tapa numa face, saiba que você vai levar na outra. Ele não fala isso. Ele diz assim, se te baterem numa face, pega e dá outra logo, já para você se vencer. Então assim, bateu aqui meu filho, já bate logo na outra. Ainda bem que a gente só tem duas faces. O que Jesus está dizendo? Princípio: evitar o espírito de retaliação, evitar a vingança por conta de quem nos ofendeu. Se fizermos isso, o ambiente fica diferente, fica gostoso. Segundo princípio é o princípio da capa. Esse é interessante. Interessante por quê? Versículo... Quando eu digitei essa mensagem, eu acho que eu estava dormindo, irmãos. Coloquei versículo 20 aqui, nem versículo 20 tem. Versículo 40 diz assim, olha, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Vamos entender o texto. O que Jesus fez? Jesus ofereceu o exemplo de uma situação onde um homem vai no tribunal requerer a roupa interna de maneira pública. A roupa interna do outro. De conformidade com a lei judaica, um homem não poderia de forma alguma ser despojado de suas roupas externas, mas da interna tudo bem. Irmãos, a gente não entende isso, porque roupa interna para nós são peças íntimas. Mas na cabeça de Jesus não era a sua roupa íntima, porque tem duas roupas, a de baixo e a de cima. Para o judeu também. Eles primeiro colocavam uma roupa. Quando fala sobre aquela questão de cingir o lombo, era você pegar a capa, a roupa que vem por cima da roupa de baixo, que era um roupão também, e esta capa que vinha por cima, você colocava um cinto e amarrava de uma maneira que você pudesse ter liberdade para andar. Então o que Jesus está dizendo? Olha, se pedirem a tua roupa interna, tem direito. Na justiça tem direito. Por vários motivos. Então faz o seguinte, não entrega só o que estão pedindo. Dá logo a capa também. Vocês percebem que o que Jesus faz? Ele coloca sempre a ação em nós. Se pleitear contigo e tirar-te a túnica, ou seja, se te levar num tribunal e conseguir ganhar uma causa, e no ganhar a causa, ele arrancar a tua túnica, faz o seguinte, não fique com raiva de que venceram uma causa contra você. Faz o seguinte, vai lá, entrega a capa também. Sabe qual é o nosso problema? Nossa grande dificuldade, meus irmãos, é que Jesus está lidando com uma coisa chamada direitos legais. Se te levarem no tribunal e ganharem uma causa contra você, o que Jesus está dizendo, entrega o que pediram e muito mais. Mas quem faz isso, meus irmãos? Sinceramente, parece que Jesus não viveu no século 21. Mas ele viveu, porque ele é Deus, ele sabe o que está acontecendo. E é exatamente porque nós estamos no século dos direitos e não dos deveres, é que nós precisamos ouvir isso de novo. A ênfase de hoje é você lutar pelos seus direitos. Eu não vou entregar a túnica e muito menos a capa. Ele, se quiser, que vá para a justiça. E aí vai para a justiça e nós brigamos na justiça, nós lutamos na justiça e nós não queremos entregar nada, nem a túnica, nem a capa, nem o que de direito, meus irmãos. O que Jesus está dizendo é, você tem que entregar o que de direito. Ou seja, se a justiça determinou você entregar a capa não a túnica, entrega a túnica. Mas não fique brigando, entrega logo a capa também. Irmãos, quantos crentes estão sendo levados na justiça, ou estão levando outros na justiça, e há uma luta, uma guerra, e nós agimos exatamente como o mundo age. Eu não entrego, é de direito, só porque foi na justiça, agora vai morrer sem a túnica. E onde é que está o reino de Deus nisso? Não tem, tem carne pura.
Mas Jesus está dizendo: se ganharem alguma coisa na justiça contra você, paga. Paga, entrega a túnica. E para você dar testemunho, porque entregar a túnica você não fez mais que obrigação, porque você perdeu na justiça. E perder na justiça, qualquer incrédulo tem que entregar o que perdeu na justiça. Então, para você não ficar igualzinho o incrédulo, faz o seguinte: entrega a túnica que você perdeu. E entrega a capa também, para dar testemunho agora. É isso que Jesus está dizendo para nós, que no reino de Deus os direitos, eles precisam ser validados, mas nós só ganhamos a bênção de Deus sobre os nossos direitos quando nós nos preocupamos com os nossos deveres. Essa é a dinâmica do texto. Em último lugar, Jesus dá uma outra palavra complicada, que é a questão do princípio da segunda milha. E nesse princípio, nós temos o princípio da face, que nos faz pensar sobre a questão da retaliação. Então Jesus está dizendo: olha, não vá retaliar nada que fizeram contra você. Se fizeram injustiça contra você, você mesmo tem que dar a outra face. Não é que vão te bater de novo, não. Mas você mesmo tem que falar: você já quer fazer? Então já vai logo, já terminamos com essa novela. Já vamos para o último capítulo. O primeiro foi a face direita, o último é a esquerda, então fechou. Segunda coisa, Jesus diz assim: se você perder na justiça o direito da sua túnica, não vá brigar, entrega a túnica. E para ficar melhor, entrega a capa. Ou seja, cumpra o seu dever, que Deus te abençoará nos seus direitos. E por último, ele diz assim no versículo 41: se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000 passos. Essa questão é interessante porque na cultura palestina da época, as coisas aconteciam da seguinte maneira: se você estivesse trabalhando no campo e passasse um soldado romano ou uma autoridade e dissesse para você assim: ô meu filho, eu preciso levar essa carga aqui e eu preciso chegar com essa carga muito longe, então eu preciso que você ande 1 milha com ela para mim. Irmãos, o que significava isso? Olha só como é que é o raciocínio. Eles não tinham na época aquilo que nós temos como meio de transporte. Vocês vão entender já já. Eu preciso transportar aquelas 2 caixas e levar para um outro vilarejo. O romano não ia fazer isso. Isso ficou a cargo dos judeus, que eram aqueles que iam trabalhar para os romanos. O que o romano fazia? O romano chegava, uma autoridade romana, e falava assim: ô judeu, vem cá, pega essas 2 caixas para mim, coloca aí no seu jumento, no seu camelo, na sua carroça, ou nas suas costas, no seu lombo, e leva 1 milha para mim. O judeu não podia reclamar. Ele tinha que pegar, levar 1 milha. O judeu estava trabalhando, gente. Imagina você, está trabalhando, aparece um romano e diz assim: para o seu trabalho e vai fazer isso para mim. Você vai falar assim: dá licença, eu estou fazendo o meu trabalho. O judeu parava, pegava, andava 1 milha, colocava lá. Aí o romano pegava outra pessoa e falava assim: ô judeu, vem cá, ele trouxe até aqui, volta para o seu trabalho, pega daqui e leva mais 1 milha. O que isso causava na sociedade? Um sentimento de injustiça. Os judeus começaram a se sentir escravos novamente. A mesma situação aconteceu com Simão o Cirineu. Quando Simão o Cirineu está passando e os romanos pegam e falam: vem cá, moço, vem cá, você que está passando, vem cá, carrega a cruz de Cristo aqui. A gente acha que ele carregou a cruz de Cristo porque estava na Bíblia. Não, está na Bíblia porque ele carregou. Não é porque tinha que estar na Bíblia. É porque um romano chegou para ele e falou assim: vem cá, moço, como é seu nome? Simão, eu sou Cirineu. Você pode ser até Irineu, meu filho, vem cá, carrega essa cruz para o homem aqui. Aí vai o Simão Cirineu e carrega, ele foi obrigado, diz o texto. Por isso que Jesus diz: olha, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. O que Jesus está apontando e sinalizando para nós? Jesus estava dizendo, meus irmãos,
para nós fazermos além do que estamos sendo obrigados a fazer. Isso significa não fazer só pela mera obrigação. Se eu sou obrigado a andar 1 milha, eu vou andar 2 milhas então. 1 milha eu tenho que andar porque eu sou obrigado. Mas para dar testemunho de que eu sou discípulo de Jesus, eu vou dizer o seguinte: vem cá, moço, vem cá, judeu, carrega essas 2 caixas 1 milha. Carregou 1 milha, agora você pode sair. Não, deixa eu carregar mais uma. Mas por que você quer carregar mais uma? Não, porque eu quero te ajudar. Irmãos, ajudar o inimigo é o que Jesus vai falar na sequência do texto: amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Jamais, meus irmãos, se um policial te bater e um dia esse policial precisar da sua ajuda, você vai querer ajudar ele, ou você vai fazer o que ele te obrigou. O que ele te obrigou? Você tira o teu carro daí e coloca aqui. Fala: não, moço, o que mais o senhor quer? Você quer que eu leve, que eu limpo a sua bota, o seu coturno? O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que para com os seus inimigos, se eles te pedirem alguma coisa, faz. Mas não faz só o que ele pediu. O seu inimigo pode ser seu marido, sua esposa, seu chefe. Eu vou fazer só porque ele está mandando, mas eu também só vou fazer isso e vou fazer mal feito, eu vou prejudicar ele. Irmãos, isso é coisa de incrédulo. Isso é coisa de incrédulo. Alguém te traiu a confiança? Alguém pisou no seu calo? Então eu não vou andar nem 1 milha. Mas já que eu sou obrigado a andar 1 milha, porque senão essa pessoa vai me colocar na justiça. Ah não, eu tenho um filho, tenho que pagar a pensão do meu filho. Quanto que é a pensão? É R$300 na pensão? Eu vou dar R$300 porque eu vou prejudicar minha esposa. O incrédulo pode pagar, ou até não pagar, meus irmãos, mas um pai crente, uma mãe crente que tem responsabilidades e tem obrigações, não pode parar na cadeia. Interessante que eu tenho, infelizmente, visto isto. Em São Paulo eu vi uma pessoa que parou na cadeia, crente, porque não pagou a pensão. E se justificou e disse para mim assim: pastor, sabe por que eu fui para a prisão? Por que, meu filho? Porque Deus queria que eu pregasse o evangelho. Eu falei: larga a mão de ser sem vergonha, safado. Deus queria que você pregasse o evangelho na cadeia. Você foi para a cadeia porque você não pagou a pensão do seu filho. Não, pastor, isso é outra questão. Eu falei: filho, não. Você foi para a cadeia porque você não cumpriu a sua obrigação. Mas, irmãos, o menino lá era meio espiritual demais. Para ele aquilo era uma oportunidade de pregar o evangelho na cadeia. O texto está dizendo: se te obrigarem a fazer alguma coisa, faça além do que te obrigaram. Porque a obrigação é obrigação. Crente e incrédulo tem que cumprir a obrigação. Agora o crente, ele tem que cumprir a obrigação e ir além da obrigação. Se mandarem andar, se te obrigarem, se te forçarem a fazer alguma coisa, não faça só o que te forçaram, faça além. E dê assim o testemunho de que você é de Jesus. Amém, irmãos? Mas não acabou a mensagem não. Não fiquem felizes. Eu vou obrigar vocês aí até 10h30, vocês vão andar comigo até 11h30. Não, Leonor, não fique preocupada. Irmãos, no reino de Deus é assim. Reino de Deus é um lugar de dar a outra face, é um lugar de entregar a capa, é um lugar de caminhar a 2ª milha. Irmãos, viver em comunidade é um desafio do tamanho de Deus. De Deus. Mas é muito bonito quando a gente começa a ver crentes dando a outra face, crentes entregando a capa e crentes andando a 2ª milha, crentes assumindo a sua obrigação e indo além, crentes não retaliando, crentes assumindo a luta pelos direitos, mas pela via dos deveres. Aí sim, o reino de Deus aparece. Mas quando nós não damos a outra face, quando nós não entregamos a capa, ou seja, se perdemos alguma coisa na justiça, não entregamos nem o que perdemos e muito mais aquilo que temos, quando nós não andamos a 2ª milha, quando nós não vamos além da obrigação, isso qualquer incrédulo faz. Mas o povo de Deus é chamado a viver uma vida diferente. Diferente.
Viver, irmãos, junto é um desafio do tamanho do leão, da tribo de Judá. E é por isso que, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus disse para eles: olha, vocês procurem se amar, porque se vocês se amarem, o mundo verá que vocês são meus discípulos. E esse negócio de amar é complicado, meus irmãos, porque nós aprendemos também, por conta da era do romantismo. Está aí o nosso professor de história, que pode fazer um estudo sobre isso. Nós ganhamos uma cultura. Nós achamos que amor é a mesma coisa que sentimento. Só que amor não é sentimento, amor é atitude. É atitude. E quando eu digo, não, eu amo meu irmão, eu preciso. E quando eu falo muito de amor dentro da igreja, eu fico preocupado, irmãos. Deixa eu dar uma palavra pastoral. Não é nem profética. É apenas pastoral. Quando eu vejo dentro da igreja alguém falando muito sobre amor, eu fico preocupado. Eu não preciso falar que eu amo. Eu não preciso falar que eu amo. Eu preciso apenas amar. Eu preciso agir. Não preciso falar, não, mas eu amo o pastor. Olha, eu amo tanto esse irmão que eu prefiro que ele sente no lado esquerdo e eu sento no lado direito para não ter conflito. Você vê, pastor, como é que eu amo esse irmão? Não, a benção. Eu amo tanto esse irmão que se tiver culto na casa dele, eu nem vou para não dar problema. Olha que amor bonito, meus irmãos. Eu amo tanto essa pessoa que eu já nem oro por ele para não pedir coisa errada. O que Deus quer, meus irmãos, é que nós tenhamos uma prática diferente. Para que o mundo olhando para nós fale assim, nossa, que povo que tem um estilo de vida, uma cultura diferente. A cultura de dar outra face, de entregar a capa, de andar a segunda milha. E assim o reino de Deus vai aparecendo e as pessoas vão dizendo, o que acontece com aquele povo? O que há de diferente? Bom, eles têm Jesus no coração. Pronto, testemunhou. Já abençoou. Já evangelizou. Esse é o grande desafio. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E eu acho que essa frase, eu, porém, vos digo, é o que muda toda a história. É quando você olha o que Jesus disse e contrapõe com o que a sociedade diz. E assim aparece um novo jeito de viver. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe. E Deus nos ajude a viver o reino, aprendendo pela palavra e na dinâmica dos nossos relacionamentos a viver o que Jesus ofereceu e prometeu. Se coloque em pé e vamos cantar Somos um pelos laços do amor. Nós tivemos aqui os princípios de Deus para a vida em comunidade. Se nós queremos viver uma vida abundante, precisamos entrar na dinâmica do reino. Nós vamos cantar, orar e vamos para as nossas estações. Após a palavra da Leonor, que já está ali de prontidão para falar para os irmãos. Vamos cantar Somos um pelos laços do amor. Essa questão da unidade é o grande desafio da igreja.
O que nos une é o amor. Amor não é sentimento, amor é atitude, é a disposição de viver com o outro, de abençoar o outro, apesar dele. Vamos cantar mais uma vez? Somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor, somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor, de mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Feche seus olhos. 3 princípios que precisamos aplicar na nossa vida: o princípio da face, o princípio da capa e o princípio da segunda milha. O desafio agora é você perguntar a Deus: Deus, em quais desses princípios eu estou falhando? Talvez você seja uma pessoa muito vingativa. Então diga: Deus, eu não quero ser tão vingativo, tão vingativo. Talvez você seja uma pessoa que não cumpre os seus deveres, e por isso que Deus não tem lhe dado direitos. Talvez você esteja devendo algo que ganharam contra você. Você pode dizer: Deus, eu quero deixar que os meus direitos o Senhor venha conquistar para mim. São os meus direitos. Deus nunca nos chamou para lutar pelos nossos direitos. Deus sempre nos chamou para cumprir os nossos deveres, para Ele garantir os nossos direitos. Talvez você tenha dificuldade de andar a segunda milha com quem te obrigou a andar uma milha. Você pode dizer: Deus, eu gostaria de aplicar na minha vida este princípio, para que o reino do Senhor se manifeste. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos ajuda a viver não só na igreja, mas a viver em sociedade, evitando guerras, brigas, acalmando o nosso coração quando sofremos injustiças, acalmando o nosso coração quando somos esbofeteados por várias situações, palavras, gestos, atos injustos. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que do Senhor é a vingança, sabemos que o Senhor é quem nos dá toda a condição de um dia recebermos os nossos direitos. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos viver na loucura da nossa sociedade, a sociedade que qualquer coisa vai para a justiça, a sociedade que qualquer coisa está brigando pelos seus direitos. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, aquele que conduz os nossos passos, e é confiando nisto que podemos ser livres, é confiando nisto que podemos ter paz, é confiando nisto que a nossa vida se torna diferente, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.